Olá, meus queridos alunos, bem-vindos à nossa última aula desse ano letivo, que se encerra com a correção de exercícios referente ao conteúdo da concordância verbal. Talvez você nem tenha percebido que eu te quis também. Se ao menos eu pudesse te mostrar, inferno sai pros outros. Onde sou eu, quero ver você vai. E aí, pessoal, gostaram da música? Na questão A, pede que você justifique a concordância do verbo ser no título dessa letra de música. Então, a justificativa é que quando o sujeito e o predicativo têm números diferentes, o verbo ser concorda geralmente com o termo que está no plural. Questão B. Reescreva a frase em questão, substituindo a expressão os outros pelos elementos indicados em cada item a seguir. Faça apenas alterações necessárias. Eu e os outros. A resposta é: o inferno somos eu e os outros. Nós, vocês e os outros. Fica: o inferno somos nós, vocês e os outros. Vocês e seus problemas. Fica: o inferno são vocês e seus problemas. E a última, problema dos outros, o inferno é problema dos outros. Questão 2. Leia este haikai de Mário Quintana. O haikai é uma forma de poesia japonesa, originalmente composta de 3 versos com 5, 7 e 5 sílabas. SOS. O poema é uma garrafa de náufrago jogada ao mar. Quem a encontra, salva-se a si mesmo. Questão A. Reescreva o primeiro verso do poema, passando o substantivo garrafa para o plural. Faça apenas alterações necessárias. O poema são garrafas de náufrago jogadas ao mar. O poema é garrafas de náufrago jogadas ao mar. B. Justifique a concordância que você aplicou ao verbo ser no item anterior. Para a primeira resposta, a justificativa é que, nos casos em que o sujeito do verbo ser é singular, mas seu predicativo plural, pode-se fazer a concordância como essa última forma. Já para a segunda resposta, é preciso ressaltar que, embora fosse possível usar o plural. C. Interprete a metáfora proposta do haikai. O poeta usa a metáfora para definir o poema como um texto escrito para um destinatário desconhecido. Questão 3. Leia o fragmento de notícia a seguir. Brasil e União Europeia fazem 10 anos da parceria estratégica. Celebraram-se no dia 4 de julho de 2017 os 10 anos da parceria estratégica Brasil-União Europeia, estabelecida pela Declaração de Lisboa em 4 de julho de 2007. Nesta década, expandiram-se os investimentos entre as partes, sendo a União Europeia o maior investidor no Brasil, e o Brasil já é hoje o quinto maior investidor na União Europeia. Ambos são importantes parceiros comerciais, com trocas que já alcançaram mais de 30 bilhões de dólares de janeiro a junho deste ano. Exportações brasileiras de 16,85 bilhões de dólares e importações de 15 bilhões de dólares. Questão A. Qual é o significado do verbo fazer no título dessa notícia? Verifique se a concordância desse verbo está correta e justifique sua resposta. No caso, como ele está escrito na notícia, pessoal, o fazer, ele não é impessoal. Por quê? Porque naquele caso, toda vez que os sujeitos, eles forem claramente identificáveis. Então, por isso ficou fazer. Agora, na questão B, reescreva o título da notícia, empregando o verbo fazer como impessoal e realizando as alterações necessárias.
Então, agora é para vocês reescrever, né? E tornar o verbo fazer impessoal. Então, para que ele fique impessoal, você deve escrever assim. Faz 10 anos que Brasil e União Europeia firmaram parceria estratégica. C. Reescreva a primeira oração do segundo parágrafo, empregando o verbo insistir ao invés de expandir. Em seguida, justifique a concordância verbal que você empregou nesse caso. Use a regência correta desse verbo. Nesta década, investiu-se nos investimentos entre as partes. Como o verbo insistir é transitivo indireto, a oração passa a ter sujeito indeterminado, de modo que não cabe o uso do plural. Questão 4. As placas de rua contêm exemplos interessantes de como o português é utilizado em variantes mais informais. Veja uma dessas placas. Questão A. Reescreva o texto da placa, adequando-o à norma padrão escrita. Então, ficaria: alisam-se e cacheiam-se cabelos. Manicure e pedicure aqui. B. Formule uma hipótese para explicar a concordância verbal empregada na placa. Bem, a percepção de que oração com verbo transitivo, direto, seguido, de se, está na voz passiva sintética. Não se mostra intuitiva para o falante nativo do português brasileiro. Questão 5. Leia a tira a seguir. E aí, como vai ser o ano? Não é mais meu, eu devolvi. Os meses e as semanas eram bem legais, mas dentro tinha muitos dias ruins. Eles aceitaram a devolução numa boa. Disseram que isso acontece o tempo todo. Comente a concordância do verbo ter na fala do terceiro quadrinho. Bem, a concordância está no desacordo com a norma padrão, porque o verbo ter está sendo usado como impessoal. Dentro dos meses das semanas, tinha, no sentido de havia, muitos dias ruins. É habitual em tiras, devido à representação das falas dos balões. O ortografar, no item 1, exercício 1, diz: complete corretamente com uma das formas indicadas nos parênteses. Então, fica da seguinte forma: A. Por causa do mau tempo, tivemos de seguir um caminho mais curto. B. Meu tio não conseguiu pôr ordem na casa, por mais que eu lhe pedisse. Questão C. Como nesse momento você pode duvidar de mim? D. Na semana passada, meu escritor predileto pôde falar com seus leitores. E E. Minha família já pode viajar em todas as férias, mas agora não pode mais. 2. Leia as tiras sobre o trema. Bom, vejamos as novas regras. O trema não será mais usado. Exemplo: linguiça. Perde o trema e fica linguiça. Nossa, que coisa, tô besta! Sabia que linguiça tinha trema? Quem diria, linguiça tinha trema e eu nunca usei. E olha que já fiz muita lista de churrasco nessa vida. Sabe o que isso significa? Que sou um visionário. Já aplicava o acordo ortográfico antes mesmo dele ser assinado. Faço parte da classe dos gênios. Vai ver que é a mesma classe que eu cabulava as aulas de gramática. Questão A. Agora que você conhece a regra do uso do trema, cite quaisquer 5 palavras em que o trema não é mais usado. Sequestro, consequência, 50, linguística, aquífero, quinquênio, equidistante. B. Na primeira tira, Grump se surpreende ao saber que a palavra linguiça tinha trema antes do último acordo ortográfico. Na segunda tira, ele se julga um visionário, ao passo que no último quadro, Vândalo tem outra opinião sobre esse julgamento. Quem você considera que tem razão? Por quê? Está correta a opinião de Vândalo, já que se aprende a empregar os sinais gráficos em aulas de gramática. E para encerrar, nós temos o em casa.
Exercício 1. Explique a concordância do verbo ser nas frases a seguir. A. O que trago são lembranças de experiências felizes. Entre singular e plural, seja no sujeito, seja no predicado, o verbo concorda com o que estiver no plural, lembranças. B. 2 toneladas de arroz é muito produto para estocar nesse armazém. Sujeito, 2 toneladas de arroz, indica medida de peso, por isso o verbo sempre fica no singular. C. O leitor desse livro somos nós. O verbo concorda com o pronome pessoal nós. Questão 2. Leia o seguinte trecho do início de um poema de Ana Martins Marques. Papel de seda. Houve um tempo em que se usava nos livros papel de seda para separar as palavras e as imagens. Receavam talvez que as palavras pudessem ser tomadas pelos desenhos que eram. A. Reescreva os 4 primeiros versos do poema, passando os substantivos tempo e papel para o plural. Faça apenas alterações necessárias. Houve tempos em que usavam nos livros papéis de seda para separar as palavras e as imagens. B. Justifique a concordância aplicada aos verbos do primeiro verso na versão que você deu como resposta ao item A. O verbo haver foi mantido no singular, pois nesse caso tem sentido de existir, de modo que é considerado impessoal. Já o verbo usar é transitivo direto e está na voz passiva analítica, e, portanto, concorda com o sujeito no plural, papéis de seda. C. Reescreva agora a primeira oração do poema, empregando o verbo existir em lugar de haver e mantendo o vocábulo tempo no plural. Justifique a concordância verbal aplicada nesse caso. Existiram tempos. Ao contrário de haver, o verbo existir não é impessoal, devendo concordar com o respectivo sujeito. Nesse caso, tempos. Muito obrigada pela participação de vocês e o empenho nas aulas, nos trabalhos, nas avaliações. Não esqueçam também de ver na sequência um vídeo de final de ano que eu fiz com muito carinho para vocês. Um abraço carinhoso e até!